Olha só, meu amigo, deixa eu dizer novamente que se você não sente o peso da responsabilidade pelas almas, você precisa de um reavivamento espiritual. Se você se satisfaz em prosseguir ano após ano, sem resultados positivos na forma de almas, lembre-se então que algo deve estar de errado. Convém que nós se ponhamos de joelho, que oremos com confissão, com arrependimento, até que Deus abra as comportas dos céus e envie um grande reavivamento espiritual ao nosso próprio coração. Só assim, depois de você mesmo estar com a alma em chamas, poderá acender as labaredas do reavivamento nos corações alheios, até que toda a sua igreja fica em chamas, com o fogo ardente do Senhor. O que acontece quando chega um reavivamento? Há um número fabuloso de ministros do Evangelho, obreiros cristãos, igrejas evangélicas que não querem um reavivamento espiritual e temem o que possa acontecer depois disso. Você sabia disso? Receiam o que chamam de fanatismo. Abominam eventuais alterações na ordem do culto. As pessoas estão preferindo cultos formais em suas igrejas. Cada item da liturgia é cuidadosamente organizado, registrado, a fim de que o culto do princípio ao fim corra tudo bem, de forma ordeira. Sabem muito bem que o reavivamento espiritual quebra a ordem do culto, que muitas vezes pretendemos estabelecer. Já leram bastante sobre reavivamento, para saber que quando os avivamentos espirituais de Deus entram em cena, existem alterações na ordem dos cultos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de interrupções, de alterações na ordem do culto. Havia levantes, havia agitações de algum tipo. Parece que nada corria conforme o planejado. Tanto Pedro, como Paulo, como Filipe experimentaram grandes comoções, interrupções, milagres. Eles não sabiam o que o aguardava em seguida. Em todo reavivamento espiritual são inevitáveis as interrupções, os improvisos, as alterações. O reavivamento, antes de tudo, destina-se ao povo de Deus. Não se destina aos descrentes, não. Ainda que nunca tenha havido um reavivamento espiritual, que estes também não tenham sido conduzidos aos pés de Cristo. Mas o reavivamento visa primordialmente a igreja do Senhor, ao próprio povo de Deus. Ninguém pode reativar um fogo que apagou de vez. É preciso pelo menos um resto de fagulha. Se alguém soprar aquela fagulha, poderá acender a chama. Se a fagulha estiver apagada, a esperança estará em que se inicie outra chama. Ocorre o mesmo no caso do reavivamento. Os mortos têm de ser ressuscitados. Até o cristão espiritualmente vivo precisa ser reavivado. O reavivamento precisa começar com o povo de Deus. Não demora muito, porém, depois que o povo de Deus tiver recebido o fogo do alto, para que
os filhos de Satanás venham a se reunir também em volta da fogueira. Sempre haverá retaliações. O fogo do céu atrai o povo. Quando a igreja realmente experimenta um fogo de Deus, o mundo percebe e é atraído pelas chamas vivas do Deus vivo. Por conseguinte, apesar de o reavivamento dizer respeito primordialmente aos cristãos, sempre vai resultar em salvação de almas dos incrédulos. O que foi que o salmista declarou no Salmo 85, verso 6? Acaso não renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Bom seria se recebêssemos a convicção de pecado dos dias antigos. Hoje nós estamos olhando de forma superficial para o pecado. Mas quão terrível o pecado é aos olhos de Deus, necessitamos de um reavivamento espiritual que nos leve de volta à visão da convicção de pecado. No reavivamento espiritual não haverá convicção de pecado, ou haverá convicção de pecado, melhor dizendo, haverá salvação, almas serão salvas. O reavivamento espiritual é a manifestação do poder de Deus. O que é que a Bíblia diz? Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa é uma das mais notáveis declarações da palavra de Deus. A Bíblia diz que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Quando é que nós podemos dizer nos cultos que o poder do Senhor estava conosco? Se os nossos cultos muitas vezes com frequência são frios, são formais. Parece que já não existe nenhum vestígio da presença de Deus. O que é que acontece em nossos cultos capaz de provocar admiração? Qual foi a última vez que testemunhamos a manifestação do poder de Deus? Alguma vez já ficamos cheios de admiração do poder de Deus? Você sabia que quando um reavivamento espiritual está em andamento, a própria atmosfera da comunidade parece ficar cheia da presença de Deus? Foi o que aconteceu no estado de Kentucky, quando alguns forasteiros se aproximaram do lugar onde se estava realizando algumas reuniões de avivamento. Assim que chegaram a uma determinada distância, desceu sobre eles uma estranha, uma misteriosa atmosfera, que só posso explicar que como sendo uma profunda consciência da presença de Deus. As pessoas sentiam um senso de profunda reverência antes mesmo de chegar no edifício. E ao se aproximar do edifício, cada vez mais tinha uma crescente percepção que a presença de Deus estava naquele lugar. Quando se instala um reavivamento, além de salvação também existe julgamento. Você vai descobrir que os indivíduos de forma deliberada que se opuseram à obra de Deus, se rebelaram contra a obra do Espírito Santo, com efeito experimentavam o julgamento de Deus. Lá em Atos 5 fala sobre Ananias, sobre Safira, que morreram dentro do templo. Charles Finney viu isso acontecer inúmeras vezes.
Deus sabe tratar com aqueles que se lhe opõem. John Wesley foi testemunha de tais ocorrências quase que diariamente. As pessoas caíam feridas diante dos seus próprios olhos quando John Wesley estava pregando. Muitas vezes o julgamento de Deus ocorria no próprio local onde as pessoas se encontravam. É sempre perigoso brincar com Deus ou com o Deus da obra nos dias de um reavivamento espiritual. Conta-se a história de um homem chamado Fred Clark, que diz que um dono de bar lá na Grã-Bretanha se opôs às suas reuniões, porque os fregueses do bar estavam abandonando a bebida, trazendo prejuízo para aquele bar. Uma certa noite, esse dono de bar resolveu trazer de volta os seus fregueses. Ele iria denunciar o evangelista. E nessa noite ele foi para a reunião. E o Sr. Clark, o evangelista, havia procurado de forma desesperada um texto bíblico para pregar o seu esboço, o seu sermão. Mas o único que Deus estava lhe dando era: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Por diversas vezes ele procurou deixar de lado esse texto à procura de outro, e não pôde. E o homem de bar estava lá. E finalmente ele resolveu pregar sobre esse texto. E chegando o momento de enunciar o sermão, principiou pelo texto. Mas nesse instante o dono do bar saltou do seu lugar. E subitamente parou. E caiu morto ali naquele lugar. Quase todas as pessoas que estavam incrédulas ali naquele lugar buscaram naquela noite o Senhor. Permita-me dizer que quando chega um reavivamento, há mais frutos em poucas semanas do que em muitos anos de labuta nas igrejas. Em outras palavras, Deus faz muito mais nesses poucos dias do que muitos homens em muitos anos. A verdade é essa. E aqui eu vou encerrar esta palavra. Quando Charles Finney efetuou uma campanha de oração na cidade de Rochester, nos Estados Unidos, ali em Nova York, calcula-se que 100 mil pessoas se uniram às igrejas evangélicas dali. Pense nisso. O resultado daquela única campanha, que de modo natural se transformou em reavivamento, foi estes 100 mil pessoas que aceitaram a Cristo, que se tornaram membros daquela igreja em Rochester, no estado de Nova York, ali nos Estados Unidos. Como poderíamos duplicar tão grandes resultados se não fosse por meio de um reavivamento espiritual? A verdade é que Deus faz mais em poucos dias de reavivamento do que os homens podem fazer em muitos anos pelos seus métodos comuns eclesiásticos. Que o nosso Deus nos abençoe, que Deus reavive a nossa vida, a nossa comunhão, que o nosso Deus traga nesses últimos dias um grande reavivamento de poder para as nossas igrejas do Brasil e do mundo, para a nossa vida espiritual, e que o nome do Senhor nosso Deus venha ser glorificado.